Saudações a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui diante de todos vós. E hoje nós vamos, irmãos, primeiro gostaria de fazer o convite aos irmãos para quinta-feira, às 19h30, estarem aqui na congregação, na rua Agenor Matos, sem número, às 19h30. Nós vamos ter aqui um momento de oração das 19h30 até as 21 horas. Eu gostaria que os irmãos que se sentissem, pudessem estar presentes nesse momento de oração, porque a igreja que ora é uma igreja mais revestida, é uma igreja mais cheia de força, é uma igreja diferenciada, né? Os homens de Deus do passado que oravam eram homens que se tornaram notórios na Bíblia. Nós conhecemos a história de Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um homem muito desejado. Era um homem que orava 3 vezes ao dia, independente de onde estivesse. E a intimidade dele com Deus era tão grande que Deus revelava até os sonhos das pessoas, os segredos de Deus, os segredos dos homens, porque Deus tinha derramado sobre a vida de Daniel o dom da interpretação dos sonhos. O Apocalipse, parte do Apocalipse foi revelado a Daniel. E tudo isso aconteceu por quê? Porque Daniel se tornou íntimo de Deus. Era um homem que buscava, era um homem que orava. Fora ele, teve outros e outros, né? Quanto mais próximos de Deus nós ficamos, mais o Senhor nos enche de poder, de sabedoria, de dom da parte do Senhor. Amém? Já no domingo, do dia 24, teremos um culto também, um culto especial, cujo título desse culto será Resgate a Filhos Pródigos. Aqueles irmãozinhos que pararam no caminho, que perderam a força, aqueles irmãos que cometeram algum tipo de fraqueza, algum tipo de pecado, e acha que não tem mais direito à salvação, não tem mais direito à vida eterna. O inimigo coloca a fraqueza dele em rosto, e com isso o espírito da vergonha tomou. Fica com vergonha do pastor, fica com vergonha do irmão, fica com vergonha da irmã, para de congregar. Sabendo de alguém nessa situação, traz para fazer parte desse culto e deixa que Deus falará ao coração dessa alma nesse dia. Porque, irmão, não tem ninguém que o Senhor lance fora. O Senhor não lança fora ninguém, irmãos, desde que ele procure se arrepender, procure o Senhor de forma alguma o lança fora. Amém. Isso é coisa do inimigo das nossas almas. É ele que coloca esse espírito de vergonha para que a gente perca a força de congregar, Mas os irmãos trazem essa pessoa para esse culto, que eu tenho certeza de uma coisa: ele vai sair daqui diferente. Amém. Deus encontrará com ele aqui e mostrará o seu eterno amor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, irmão, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, no seu versículo 13 em diante. Na minha tradução bíblica diz assim: todos acharam? Amém. Leamos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Quando o Senhor estava ensinando aos discípulos, era o início da obra, era o começo de tudo. E ele tinha escolhido 12 homens para andar com ele, para conhecer do seu testemunho, conhecer da sua palavra, ver os prodígios, ver os sinais, para depois dar continuidade à missão que Deus assim colocaria na mão de cada um. E todo homem, toda mulher que passa a conhecer o Senhor de perto, passa a fazer a sua vontade, passa a conhecer do amor dele para com a sua alma, eles também são chamados de discípulos. Então, discípulos não eram somente aqueles homens, discípulos são todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Aqueles homens eram chamados de apóstolos. Hoje, não se tem mais apóstolos. Pela leitura da palavra, existem alguns hoje que se nomeiam apóstolos, tá? Mas apóstolos eram todos aqueles que viram o Senhor em carne e que assistiram à sua ascensão. Tanto que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando se é escolhido um homem para assumir o lugar que Judas Iscariote tinha deixado, existia esse critério, que ele só poderia ser escolhido, esses dois critérios, ou se tivesse andado com o Senhor Jesus, conhecido ele, ou se tivesse visto a sua ascensão. E no meio daquela multidão, só dois tinham esses critérios. Mais na frente nós vemos, quando o próprio Senhor Jesus, agora já glorificado, encontra no caminho da Síria, uma cidade por nome de Damasco, no caminho de Damasco, uma cidade da Síria, apareceu para Paulo, na época era Saulo de Tarso, tá? E constituiu ele como apóstolo dos gentios. Mas o próprio Senhor Jesus apareceu para ele, então ele tinha um critério, tá? O próprio Senhor Jesus apareceu glorificado para ele, e apareceu durante 3 anos em revelação. E quando ele é convertido, ele vai para a Arábia, e durante 3 anos ele tem revelações do Senhor. Então ele foi constituído também por critério. Amém. Então hoje, se tem alguém que se intitula apóstolo, ele pode ser apóstolo de alguém, como houve também nas cartas de Paulo, falando a respeito de apóstolos de Paulo e apóstolos de Apolo. Mas apóstolo do Senhor Jesus são os 12 primeiros, depois Matias, que assumiu o lugar, e o próprio Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo, escolhido pelo Senhor no caminho de Damasco. Amém. Mas discípulos somos todos nós que fazemos a vontade do Senhor. E por sermos discípulos, temos que ser diferentes. Temos que ser diferenciados. Porque quem segue alguém, quem representa alguém, na verdade, quem leva o nome de alguém, tem que ter as características daquela pessoa, tem que ter o comportamento daquela pessoa, porque ele está representando aquela pessoa. Hoje, quando nós saímos, profissionalmente falando,
uma marca, representando uma empresa, nós temos de andar dentro dos critérios daquela empresa, para que a gente possa ser visto como representante daquela empresa. Porque se a empresa tem as diretrizes, tem uma norma, algumas normas serem seguidas, e o seu representante em si não segue as normas, ele não serve para ser representante da empresa, porque a empresa tem normas a serem seguidas, e aquele que assim está representando tem de seguir as normas dela. E espiritualmente falando, nós que somos discípulos do Senhor, também temos que ter comportamento, seguirmos os critérios, seguirmos as normas que o Senhor Jesus nos deixou. Para seguirmos as normas, temos de ser igual a Ele. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, tomado pelo Espírito Santo, cheio de ousadia, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O homem, para abrir a boca para dizer sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele sabia que ele estava seguindo ao pé da letra o que o Senhor tinha pedido. Amém. E como ele era um homem que construía nações, espiritualmente falando, aonde ele passava, Deus derramava da sua unção, e ele pregava, e as pessoas criam naquilo que Paulo pregava, principalmente por causa do seu testemunho, porque ele era discípulo. Então ele sabia que ele era cercado por uma nuvem de testemunhas, e ele tinha de dar bom testemunho por onde passava. E por onde passava, as pessoas olhavam para ele, viam e diziam: aquele homem verdadeiramente é um homem de Deus. Porque as obras que ele faz, um homem que anda sozinho não faz, se Deus não for com ele, se Deus não estiver na vida dele. E hoje, irmãos do Senhor, por esse estudo, por essa palavra, está nos dizendo aqui, que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e precisamos verdadeiramente seguir a sua palavra, seguir a sua vontade, seguir os seus ensinamentos, para que o povo possa enxergar em nós luz. Porque se não seguirmos, irmãos, é como um sal que, se for insípido, não tiver gosto, irmão, não serve para salgar, é lançado fora, não tem serventia, não tem finalidade. O sal, ele é colocado em alimentos para poder mudar, dar um certo paladar, mas quando a comida não tem sal, fica sem graça. É um bocado de crente que vive na terra também, que a gente não sabe se é crente, se não é, não tem testemunho, não tem mudança, não tem transformação, aonde chega, entra e sai, ninguém nota. E a Bíblia fala: você precisa ser diferente. Aonde você passar, você precisa refletir uma luz diferente. Você precisa fazer com que as pessoas notem em você que você não está mais sozinho, que eu moro dentro de você. Glória. O meu Espírito faz uma obra na tua vida, que aquele homem que você era, você não é mais. Aquela mulher que você já foi, você não é mais, porque Cristo habita dentro de você. Glória. Então, por causa disso, você precisa mudar a forma de andar, a forma de viver, a forma de se comportar, para que os povos possam olhar para você e sentir desejo de ser como você é. Glória. Porque Deus habita dentro de você e você é diferente. Glória a Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode, irmão, construir algo e colocar em local alto e tentar esconder, porque quem passa em volta, quem passa de longe, mesmo que esteja abaixo,
consegue enxergar, consegue ver. Por quê? Porque cria-se uma situação de destaque. E quando Cristo está na vida de alguém, seja homem, seja mulher, seja menino, seja menina, seja moço, seja moça, seja jovem, seja criança, quando o brilho do Senhor está sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, todo mundo nota. Glória a Deus. A criança é diferente, o jovem é diferente, a mulher é diferente, o homem é diferente, o velho é diferente. Amém. Oh, glória a Deus. Porque dentro dele existe algo que chama a atenção. Glória a Deus. Às vezes a terra em aflição toma a casa de alguém com uma enfermidade. E alguém procura um socorro e não tem socorro para dar, mas lembra daquele moço que mora do lado da casa e diz: aquele moço é crente, se ele orar, Deus pode ouvir, vai lá, chama ele. Por que chamou? Porque viu nele testemunho, viu nele algo diferente. Aleluia. Se o Espírito toma a vida de alguém, ele não tem como expulsar, mas ele lembra naquele momento daquele jovem cheio de Deus, cheio da virtude do Espírito Santo, corre lá, chama fulano de tal. Por quê? Porque vê nele algo diferente. Aleluia. E a glória de Deus toma lugar. Glória a Deus. Quando ele entra, irmão, os espíritos respeitam, o diabo vai embora, a enfermidade muitas vezes é curada, aquela intriga no meio do casal, às vezes, irmão, no conselho santo, o espírito da separação vai embora. Por quê? Porque existe Deus na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Mas tudo isso só acontece se esse discípulo andar dentro da palavra. Se ele for diferente, você precisa ser luz. Nós precisamos ser luz por onde passarmos. Não adianta querer viver da mesma forma. Mas eu estou na terra, eu tenho de agir como os homens, como o povo da terra age. Não, a Bíblia me diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Glória a Deus. Você pode estar ali, você pode participar estando no local, mas não é por causa disso que você vai se corromper, vai fazer o que o mundo está fazendo. Não, você é diferente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Então hoje o Senhor, por essa palavra, por esse estudo, está aqui dizendo para vocês: querem ser cheios da minha glória, querem ser cheios do meu Espírito, faça que nem Daniel. Daniel era cativo, prisioneiro lá na Babilônia. A terra de Israel tinha se corrompido o pecado, Deus tinha entregue Israel, e quando o povo foi prisioneiro para aquela cidade, a Bíblia me diz que ele foi como príncipe, era um prisioneiro de honra, mas mesmo assim, aonde estava, não existe prisioneiro de honra, porque cá ele era príncipe, era um homem considerado no meio da sua nação, mas lá ele só tinha um título, mas ele não mandava nada, ele vivia uma vida de prisioneiro. Mas aonde ele estava não tinha Deus, era um povo que adorava deuses pagãos, era um povo que adorava uma legião de seres que eles chamavam de deuses. E quando foi na hora da alimentação, a alimentação dele era diferente, porque naquela época, creio eu, que toda alimentação fora poderia vir com alguma mistura que viesse do porco, e o crente naquela época, o israelita não podia comer banha de porco, então por não poder se alimentar com porco, ele preferiu não se alimentar com as iguarias do rei, porque não sabia o que é que tinha ali dentro, e automaticamente, irmão, ele mudou toda a sua culinária, mudou toda a sua alimentação para não desagradar a Deus. Sabe por quê? Porque ele era luz. Amém. Aonde ele chegasse. Amém. Glória ao nome do Senhor. Então, por onde você passar, dá testemunho de crente. Dá testemunho de crente na faculdade, dá testemunho de crente no seu trabalho, dá testemunho de crente na rua onde você mora, dá testemunho de crente no seu bairro. Por onde passar, o povo precisa ver que você é diferente. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Porque não tem como, irmãos. Às vezes não precisamos nem abrir a boca. Ficamos quietinhos
quietinho, caladinho. E alguém de longe olha e diz assim: aquele homem é diferente. Pergunta para ele se ele é crente. Glória ao nome do Senhor, porque existe um brilho, irmão. Glória a Deus. É diferente. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. E tudo isso acontece, irmãos, porque você brilha. Você é como uma cidade fortificada em um muro, em um morro bem alto, aonde a terra toda está de olho em você. Porque quando você passa, a minha glória está sobre a tua cabeça. Glória ao nome do Senhor. Quando você passa, irmão, as coisas mudam, a atmosfera do local muda. Aonde tem confusão, reina paz. Aonde tem o demônio vai embora. Aonde tem confusão, a paz chega no local. Aonde precisa do conselho, o conselho aparece. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus está dentro de você. E a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia, Pai. Glória ao nome do Senhor. Então, quando temos a palavra, não tem como esconder ela, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Tivemos em alguns lugares, os irmãos aqui mesmo tiveram em um lugar recentemente, e quando chegamos naquele local, o espírito que lá estava disse: eu conheço ele, eu conheço ela. Por quê? Porque existe um brilho, é diferente. Se não conhecesse que era ruim, mas quando diz que conhece, quando não quer companhia, quando não quer que fique por perto, é porque o que está nele, o que está nela é diferente do que está em você. Amém. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Tem gente que quer fazer missão e quer ir para a África. Tem gente que quer fazer missão e quer ir para o norte de Minas, que diz que também é bem difícil. Os irmãos de São Paulo falam muito do Nordeste e do norte de Minas, que diz que é muito seco, né? Os irmãos querem sair daqui do Nordeste, querem sair daqui do Brasil, querem sair daqui de casa, de Salvador, e ir para lugares distantes fazer missão. E muitas vezes a missão é na própria família, é dentro de casa, é no meio dos tios, no meio dos primos, no meio dos avós. É um povo, muitas vezes, irmãos, incrédulo, que vive, irmão, por viver na terra, mas não adora ninguém, não crê em nada, vive solto pela terra, sem erro, sem guia, sem direção a ele. E você tem a luz dentro de você. Você já conheceu o Senhor, já tem o maior bem que essa terra já viu, já conheceu, mas não fala do Senhor para ninguém. Como é que pode? Tem como colocar uma lâmpada, um candeeiro debaixo da cama? Não pode. Tem que colocar ela na mesa para que possa iluminar todos que estão na casa. E diz o Senhor: tem muito crente, irmão, que atrasa muitas vezes até a vinda de Cristo. Por que não profetiza? Por que não evangeliza? Porque a Bíblia diz que a vinda do Senhor só acontecerá quando o número dos escolhidos estiverem completo. Então precisamos abrir a nossa boca para evangelizar. Precisamos sair, irmãos, no meio da nossa família, no meio da nossa vizinhança. Quando a gente trabalha com empresa na área de vendas, todo mundo da região ali sabe, só porque profissionalmente a gente precisa encher o bolso de dinheiro, mas quando é para falar do Senhor, tem gente até que não sabe que a gente é crente. Glória ao nome do Senhor. Devemos tomar cuidado, irmãos. Nós somos uma lâmpada, irmãos, incandescente. Por onde passamos, irmãos, a glória de Deus nos visita.
respeita. Aleluia. Por onde passamos, irmãos, o inferno nos respeita. Então valoriza a luz de Deus que está dentro de você, porque o Espírito Santo faz morada dentro do teu coração. Amém. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Então hoje, irmão, o Senhor está abrindo nossos olhos mais uma vez. Nós somos discípulos, somos sal da terra, somos luz do mundo. Precisamos mostrar para todas as pessoas, para os demônios, que nós temos o Senhor Jesus como nosso guia, como nosso general, como luz na nossa alma. E por onde passarmos, nós precisamos iluminar, tirar o povo que está em trevas das trevas. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Ah, Senhor, eu quero o dom de evangelizar. Eu quero o dom, mas para quê? Para ficar em casa? Não. Existe a parte da palavra, uma palavra falando sobre os talentos. Tem gente que pede, e o Senhor dá. Porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, e o Senhor dá. Ele chega dentro da mala e guarda o dom de Deus. Diz o Senhor: eu não estou dando dom para minha igreja ficar guardando, não. Eu quero que o meu povo saia da caverna, eu quero que o meu povo vá atrás das missões na terra, no meio da vizinhança, no meio da família, no casamento, porque diz o Senhor: quando vocês começarem a abrir a boca, a minha luz tomará os vossos lábios e encherá o coração de quem vai ouvir de alegria, e aqueles que precisarão ser salvos serão alcançados pela minha misericórdia. Nós precisamos abrir a boca, irmãos. Precisamos falar do Senhor por onde passamos. Olha o exemplo de Filipe, irmãos. Filipe, apóstolo do Senhor. Ele estava passando por um caminho e viu uma carruagem passando com o eunuco da rainha Candace. E aquele homem estava com a Bíblia, lendo o livro de Isaías. E quando ele viu, ele foi correndo atrás e perguntou para o homem: entende o que lês? E o homem olhou para ele na carruagem, a carruagem andando e ele acompanhando, e disse: como é que eu posso entender se eu não tenho que me explique? E aí Filipe começou a falar: é desse homem, é dessa mulher que Deus quer na terra. Ah, irmão, tem tanto evangelista na terra, mas era para ter mais, porque a minha palavra precisaria ser mais espalhada. Hoje o mal está sobre a terra, irmão, de uma forma assustadora. Hoje, onde tem o mal, todo mundo sabe que o mal está ali, mas hoje o Senhor diz: eu quero que esse mal se reverta e que naquele local exista uma bênção diferente, naquele ambiente, naquela casa, naquela região. Mas isso vai depender de você, se você abrir a boca para falar da minha palavra. Amém. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Quantos lugares aí, irmãos, aonde o mal impera, era para ser mudado, era para ser uma igreja, era para ser um ponto de pregação, mas o povo tem medo, o povo não vai. Diz o Senhor: aonde eu te mandar pode ir, porque está escrito na palavra que aquele que fazer a minha vontade, eu derramarei sobre ele os dons, expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Glória ao nome do Senhor. E para isso acontecer, o crente precisa se manifestar na terra. Louvado. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, precisamos entender que temos sobre nós um poder já. Amém. Só devemos exercer esse poder. Amém, Deus. Glória ao nome do Senhor. É o que Elias falou. Elias abriu a boca um dia e disse assim: por 3 anos e 6 meses
não haverá chuva sobre a terra mediante a minha palavra. Por que ele falou? Olha que o Senhor Jesus ainda não estava na terra, não tinha passado aqui, não tinha feito a promessa, mas ele já sabia que nele tinha algo diferente. Aleluia. Ele sabia que a partir do momento que você anda com Deus, Deus autoriza você falar e cumpre o que sair da sua boca. Amém. Amém. Então, irmãos, precisamos entender que existe uma promessa sobre a nossa vida, uma autoridade sobre a nossa cabeça, um poder sobre as nossas palavras. Então precisamos tomar cuidado até com o que falamos, porque se falarmos guiados por Deus e tomados pelo Espírito Santo, o que se fala se cumpre. Amém, Senhor. Glória ao nome do Senhor. E cadê essa autoridade? Cadê esse poder? O poder está aí, mas está sendo exercido ainda não, porque eu tenho medo de abrir a boca. Eis que eu derramarei sobre a vossa cabeça o dom da coragem. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Aonde você entrar, os Espíritos terão que te respeitar, porque essa palavra está derramando autoridade sobre a cabeça da igreja, sobre a vida da igreja. E se o homem tiver na posição, o diabo ao ver de longe ficará com medo das palavras que sairão dos seus lábios, porque aquilo que sair acontecerá. Amém. Glória ao nome do Senhor. Só precisamos crer, irmãos. Amém. É só crer. Glória a Deus. Não creu para a salvação. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então creia que sobre a sua cabeça tem a autoridade de Deus. Glória a Deus. Creia que sobre a tua vida tem o poder de Deus. Amém. Creia que sobre a tua vida tem, aleluia, o poder de Deus. Aleluia. Glória. Tem poder, tem autoridade. Glória. Deus já deu. Não é algo que você ainda vai conquistar, não, diabo. É algo que já é seu por posse. Deus já deu. Já está sobre a tua mão. Glória a Deus. Já está sobre a sua vida. Louvado seja. Quem é que mora dentro de você? Deus. Não é o Espírito Santo que está aí? Amém. Então pronto. Se tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo tem todos os dons para a edificação da sua vida na terra. E quando o Espírito Santo estiver morando dentro de cada um de nós, vai ter certeza de uma coisa: fale guiado pelo Espírito Santo para ver se o diabo não sai. Autoriza, bota a mão sobre a cabeça do enfermo, sobre a enfermidade, na autoridade do Espírito Santo, para ver se a enfermidade não vai embora. Glória ao nome do Senhor. Coloca a mão sobre o defunto, na autoridade do Espírito Santo, Deus mandando, para ver se ele não levanta. Amém. Os homens do passado fizeram isso. Por que você não pode fazer? E nós somos hoje o que? Templo do Espírito Santo. Olha que aqueles homens nem templo do Espírito Santo eram usados uma vez por outra. Mas a Bíblia fala que Eliseu deitou sobre o filho da viúva por 3 vezes, e quando o corpo do menino aqueceu, o menino ressuscitou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Paulo, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, levanta, Tabita. E Tabita levantou. A ti te digo, levanta-te. E Tabita levantou. Um moço chamado Eutico estava assistindo uma pregação de Paulo. Glória a Deus. E no momento da pregação, o homem dormiu e caiu. Glória ao nome do Senhor, porque Paulo ele era culto, tinha o Espírito Santo. Aleluia. Mas às vezes, irmão, pelo tempo que levou, o menino lá se cansou e dormiu, cochilou. Mas na hora que ele caiu,
continuou ensinando, continuou pregando. Porque tem coisas que a gente precisa ter luz de Deus para entender. Amém. Tem coisas, irmãos, que Deus pode fazer e pode esperar. Tem coisas que é o diabo que está fazendo para tirar a comunhão do ambiente. Mas o que tinha para ser feito por Deus através da pregação na boca de Paulo tinha de terminar. Depois a gente trata disso. E quando terminou a pregação de Paulo, foi que ele foi até lá. E quando chegou lá, deu ordem, o defunto levantou. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E qual é a diferença de Paulo para você? Qual é a diferença de Eliseu para nós, de Elias para nós? Nenhuma. A única diferença é que eles se tornaram íntimos de Deus. Eles se tornaram sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Precisamos, irmãos, ser diferentes. Não nas palavras somente. Não somente na vestimenta, numa gravata, em um paletó, em uma roupazinha social. Eu andava de shortinho, andava de bermudinha, e hoje eu não visto mais. Quem vê Cristo dessa forma, não estou aqui para pregar uso e costume, mas o que eu quero que você faça é se tornar amigo de Deus. E quando você se tornar amigo de Deus e Ele não estiver gostando de algo que você está usando, o próprio Deus fará você sentir parar de usar. Glória. Mas se por um acaso Ele não se incomodar por isso, Ele quer que você seja luz da terra, obediente à palavra, íntimo dele. Você pode ter certeza de uma coisa: a sua roupa, se não estiver descaracterizando você, não fará diferença nenhuma, mas a virtude de Deus de dentro de você que fluirá, mandará o diabo embora. Glória. É isso que é importante. Amém, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Poder e autoridade. Deus é maravilhoso, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós temos um pouquinho de amizade, de intimidade com o céu, o que é oculto é revelado. Glória ao nome do Senhor. Olha o que José viveu, olha o que Daniel viveu, olha o que Eliseu viveu. Glória ao nome do Senhor. Você vê que Eliseu, irmãos, tem uma passagem da palavra que diz que o rei da Síria tentava encontrar, glória ao nome do Senhor, com o rei de Israel para fazer-lhe o mal. E toda vez que ele arquitetava um plano, não conseguia concretizar, porque o rei trocava de caminho, mudava de direção. E esse rei da Síria, incomodado, chegou para os seus generais e disse: olha, algum de nós aqui, de vós aí, é traidor. Alguém está me traindo. Aleluia. Porque toda vez que eu planejo algo, eu não consigo concretizar. Toda vez que eu intento fazer o mal, o rei de Israel, ele muda de trajetória, ele muda de caminho. É o Deus vivo. Então alguma coisa está acontecendo, alguém está chegando para ele para avisar. E um dos generais disse: não, meu rei, não é que alguém de nós esteja te traindo, é porque lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu, que toda vez que o Senhor arquiteta alguma coisa, planeja alguma coisa na sua câmara de dormir, o Deus de Israel avisa para ele, e ele fala com o rei, muda o caminho. Mas isso só acontece com quem tem intimidade com o Senhor. Amado seja Deus. A partir do momento que existe esse elo de intimidade com Deus, irmãos, você não cai em arapuca, você não compra se for tomar prejuízo, você não vende para não se arrepender, você não viaja para passar vergonha, você não faz nada se Deus não tiver no negócio, porque Ele que te concederá. Amém.
Ele te aconselhará em tudo que for fazer. Amém. Eu creio, Jesus. Eu conheço um irmão em São Paulo que ele disse: irmão Flávio, toda vez que eu vou viajar, eu peço permissão para Deus. Seja a viagem de passeio, missão principalmente, mas eu não viajo se Deus não mandar. Glória ao nome do Senhor. Tem irmãos que acham que é necessário isso, é só orar antes de sair. Mas quanta coisa às vezes a gente passa no caminho que poderiam ser evitadas se a gente fizesse como esse irmão, né? Existem pessoas que têm uma sinceridade em servir a Deus, que quem olha de fora se escandaliza. Mas eu não estou aqui para me escandalizar com nada. Se eu ainda não vejo necessidade de fazer aquilo, mas existe um irmão que sente essa necessidade, louvado seja Deus por isso. Amém. E você pode ver uma coisa: ele vai errar menos do que eu. Vai, porque Deus não erra. Irmão, Deus não erra. Então, se ele faz tudo depois da oração e da confirmação, você pode ter certeza de uma coisa: se Deus disser não, ele não vai. Se Deus disser vá, nenhum pneu fura. O meu pode furar no caminho, o dele não. Entende, irmãos? Precisamos mostrar que somos diferentes. E somos diferentes, irmãos. Tem gente que olha para você e diz assim: você é igual a mim, é igual a fulano. Não é igual coisíssima nenhuma. Eu sou cidadão do céu. Aleluia. E possa ser que ele ainda não seja. E se ele não for, eu sou diferente dele, sim. Eu já sou filho. Às vezes ele ainda não é criatura. Então, para ele ser igual a mim, ele tem que ser filho também. Aí muitos dizem assim: mas todos são filhos de Deus. Não, todos nós éramos criaturas. Filhos é quando aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida e recebemos o título de filhos por adoção. Aleluia. Depois que formos adotados pelo Senhor, aí sim, aí somos filhos. Glória a Deus. Até então, somos criaturas, feituras das suas mãos. Amém. Agora, quem é criatura e quem é filho? Quem é que tem mais moral? O filho, porque foi adotado por Deus. Se numa família existir duas crianças, uma ser amiga da família e o outro ser filho da família, quem é que tem direito à herança? O filho. O amigo da família, não. Então, irmãos, vocês podem ser até criaturas, mas para serem adotados por Deus, tem que reconhecer o Senhor como Salvador e se transformar em discípulo dele. Enquanto não for discípulo, não fazer tudo conforme a palavra, não andar na santidade, buscando seguir os passos do seu mestre, não pode ser chamado de filho, não pode ser chamado de discípulo, porque discípulo faz a vontade do seu Senhor. Não é isso que acontece? Precisamos seguir a vontade do Senhor, precisamos fazer a sua vontade, precisamos viver a vontade dele, fazer como o mestre fazia. Nós vemos que os apóstolos, irmãos, os nossos irmãos apóstolos, cada um tinha uma natureza, cada um tinha uma personalidade, e uma das mais marcantes é a de Pedro. Pedro era um homem diferenciado no meio dos 12, precipitado nas palavras, preparado para toda a obra. Você vê que quando o Senhor Jesus é preso, é o único que puxa a espada, ele senta na espada da orelha do servo do sumo sacerdote.
andou com Cristo durante 3 anos, mas a natureza de defesa era instantânea. Mas quando ele é convertido pelo Senhor, a coisa muda de figura. Lá na frente, irmãos, Pedro é preso. Lá na frente, Pedro é perseguido. Lá na frente, irmãos, ele foi até morto por amor da palavra. E quando vão matar a Pedro, dizem os historiadores, os homens que sabem um pouquinho mais do que nós e que acompanharam a vida dos discípulos, dos apóstolos na terra, diz os escritores que quando ele foi para morrer, tentaram crucificá-lo, como o Senhor Jesus, o seu mestre, tinha sido crucificado. Ele disse: não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Olha a mudança, irmãos. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Tem uma passagem que fala também, salvo erro, no livro de Atos, capítulo 12, quando ele está preso e que Herodes já tinha tomado gosto porque tinha matado Tiago decapitado. E na hora que estavam já intentando matar Pedro na cadeia, que o anjo passou lá e mandou que ele vestisse a sua capa e seguisse ele. Existia uma igreja que estava orando por ele incessantemente. E de repente Pedro chegou naquela casa onde o povo estava orando por ele. E uma menina chamada Rhodes é que veio atender a porta. E quando ela chega na porta para atender e perguntou quem é, a palavra de Deus disse que uma voz de gozo fala no lado de fora, e ela conheceu: é Pedro que está aí. Olha, Deus, significa, irmão, que até a forma de falar de Pedro mudou. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele era uma nova criatura. A oração fez uma mudança, irmão. Fez um milagre de soltar Pedro. Mas o comportamento de Pedro, quem mudou foi quem? Foi a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Ele era um homem diferenciado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ele passou a andar como mestre. Aquele homem arrogante, aquele homem estúpido, aquele homem ignorante, aquele homem bruto, deixou de existir. Por quê? Porque se eu sou discípulo de Cristo, a Bíblia me diz que ele era meigo. Glória ao nome do Senhor. Ele era uma pessoa doce do olhar. Então Pedro tinha de ser igual a ele, porque Pedro era discípulo do Senhor. Então, irmão, tem gente que diz assim: eu sou crente, mas aquele pedaço de pau que está atrás da janela não é. Engraçado, né? Cadê a natureza? Cristo faria dessa forma? Você é discípulo do Senhor? Então joga aquele pau de lá de dentro da porta fora. Glória ao nome do Senhor. A sua natureza tem de ser mudada, tem de ser transformada. Aqui quem manda sou eu. Quer bater na esposa, agride, é bruto, é ignorante, não falar, não agir, toma todas as decisões sem comunicar nada para a esposa, quebra a cara lá na frente porque nada deu certo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E ainda diz que é crente. Toma cuidado, você é sal da terra e você é cercado por uma nuvem de testemunha. O povo que vê você como crente quer ver em você uma diferença, porque quer ver Cristo na sua vida. Quer ver Cristo nos seus negócios, quer ver Cristo no seu casamento, quer ver Cristo na criação dos seus filhos, quer ver Cristo
no tratar das pessoas no meio da rua, quer ver Cristo no profissional que você é na empresa, quer ver Cristo como aluno na faculdade, quer ver Cristo nos seus conselhos, quer ver Cristo na sua forma de andar, na sua forma de vestir, na sua forma de agir, porque você é luz. Louvado seja Deus. Irmãos, tem gente que diz: eita, eu sou crente na igreja. Crente na igreja todo mundo é. É fácil ser crente da igreja. Mas no lado de fora é que o povo precisa ver que o que você aprende na igreja, você está colocando em prática por onde você passa. Porque o evangelho que não transforma não é evangelho. O evangelho tem de ter mudança. Amém. Tem de transformar a nossa vida. O evangelho que não transforma não é evangelho. E não é, irmãos, que o evangelho esteja errado. É você que não está vivendo ele dentro de você. Foi feita uma pesquisa aonde pegaram 100 Bíblias, uma quantidade de Bíblias, entregaram na mão de diversas pessoas prisioneiras em uma colônia penal, e pegaram também a mesma quantidade de livros de grandes pensadores e colocaram na mão da mesma quantidade de pessoas que tinham a Bíblia e deixaram na mão deles durante um ano. Depois de um ano, foram observar. Aqueles que ficaram com a Bíblia na mão mudaram o comportamento, mudaram a forma de viver, e muitos deles se tornaram discípulos de Cristo. Aleluia. E os outros que pegaram o livro dos pensadores, ninguém pensava como o pensador que tinha lido. Por quê? Porque o livro que não tem a inspiração do Espírito Santo não transforma ninguém. Amém, Jesus. Por isso que esse livro é o livro mais perseguido da terra. Reis e nações tocaram fogo nesse livro. Muitos hoje são perseguidos. Nações não permitem a entrada desse livro, não permitem a pregação desse livro, porque esse livro ele abre mentes, esse livro muda caráter. Amém. Esse livro, irmãos, muda a vida. Amém. Glória ao nome do Senhor. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Então viva o que está dentro desse livro, e você se transformará em discípulo de Cristo. Amém. Viva o que está dentro desse livro, e você se tornará cidadão do céu. Amém. Viva o que está dentro desse livro, e o diabo correrá de você. Aleluia. Poderá te perseguir, mas haverá em você um temor a esse livro, de tal forma que você se tornará amigo de Deus. E um general que está dentro desse livro, que nunca perdeu uma batalha, não deixará você nem confundido e nem envergonhado diante do teu adversário. Eu creio. Deus nos ajude. Então, irmãos, vamos fazer prova de Deus na nossa vida, da autoridade que Ele colocou dentro de nós. E pode ter certeza de uma coisa: tomado pelo Espírito Santo, o que você falar acontecerá para a glória de Deus. Amém, Senhor. Porque essa autoridade Deus já te deu, já existe dentro de você. Aleluia. Não é algo que você ainda vai conquistar, não. Já é teu por direito, porque você é filho por adoção. Amém. Que Deus e Cristo nos abençoe, irmãos. Aleluia. Que façamos a diferença por onde passamos. Amém. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Amém. Sejamos como uma cidade fortificada,
em cima dos montes, a qual o homem, a mulher, o espírito, o diabo, o demônio que passar, possa te enxergar e possa ver você como luz, como sal da terra, como cidadão do céu, como filho por adoção do Deus Altíssimo, aonde não tem nada, ninguém, nem coisa alguma que possa esconder a glória de Deus que existe dentro da sua alma. Que aonde você passar, haverá uma diferença. Aonde você passar, as pessoas o verão como diferente, como a diferente, como o diferente, como o crente, como a crente, como o homem de Deus, como a mulher de Deus, como aquele que foi escolhido para morar no céu. Porque o importante, irmãos, é saber que foi batizado nas águas e que aquele batismo não foi somente um banho, que naquele dia que você batizou, você realmente morreu para o mundo e nasceu para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar sobre pés, irmãos. Bondoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por esse estudo, Senhor, na noite deste dia. Ó Deus, por esse despertamento, Senhor, ao qual tu nos deste nesta noite. Ó Deus eterno e santo, somos sal da terra, somos luz do mundo. Ó Deus, somos aquele que foi escolhido por ti para dar glória ao teu nome. Somos discípulos teus, Senhor, fazemos a tua vontade. Faça-nos entender, Senhor, que temos autoridade dada por Ti, Senhor. Amém. De falarmos e as coisas acontecerem, de pregarmos e as coisas se cumprirem, Senhor. Amém. De usarmos a autoridade dada por Ti para mandar o diabo embora e ele ir. De colocarmos as mãos sobre os enfermos quando Tu mandar e elas serem curadas. Ó Deus, graças Te damos, Senhor, por esse poder que existe dentro de nós. Amém. Por essa autoridade, por essa franqueza, Senhor, que temos em dizer: somos Teus filhos e Tu és o meu Pai. Graças Te damos por tudo nós Te agradecemos. Toma nas Tuas mãos também, Senhor, os vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Toma essa rua nas Tuas mãos. Ó Deus, acampa um anjo, Senhor, no princípio dessa rua, no final desta rua. Guarda esta rua, Senhor, do escândalo. Guarda esta rua do vício. Guarda esta rua, Senhor, do mal. Livra do mal, pelo amor do Teu nome. Ó Deus eterno e santo, toma este bairro nas Tuas mãos. Ó Deus, transforma, Senhor, os pontos de maldição em pontos de benção. Ó Deus, aonde tiver uma alma parada, Senhor, começa a colocar nela o desejo de dar glória ao Teu nome, o desejo de procurar uma igreja para Te glorificar, para Te adorar. Ó Deus, se precisar apertar a casa de alguém, aperta, Senhor, mas faz eles lembrarem das promessas que Tu tem feito. Ó Deus, e faz eles vir atrás, Senhor, de receber aquilo que no céu foi prometido. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, a oração da quinta-feira. Ó Deus, toma também nas Tuas mãos, Senhor, os irmãos que vão estar aqui, as irmãs que vão estar aqui. Senhor, não deixe eles virem aqui para perder tempo. Ó Deus, mas à medida que eles vierem para aqui orar, Senhor, paga para eles em dom do céu. Reveste eles, Senhor, de autoridade, de poder, pelo amor do Teu nome. Toma o culto de domingo nas Tuas mãos também, Senhor. É um culto guerreado, Senhor, pelo Seu nome, já vem dizendo. Vamos atrás, ó Pai Celeste e Santo, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos atrás daqueles que estão parados, que estão fracos. Ó Deus, até permita-nos, Senhor, que ao sairmos daqui, para irmos na casa dessas pessoas, Senhor, eles façam realmente o compromisso de estarem aqui à noite, para ouvirem a Tua voz do Teu amor. Graças Te damos por tudo. Toma todos os envolvidos nesse culto nas Tuas mãos. Toma aquele que vai pregar, Senhor, aquele que vai fazer a Tua parte aqui neste culto, Senhor, pelo amor do Teu nome. Vai derramando unção sobre a vida de cada um deles, pelo
não nos deixa aqui sozinhos, Senhor. Enche nós da tua virtude, da tua graça, pelo amor do teu nome. Graças te damos por tudo. Todos os irmãos que não puderam vir nessa noite, as irmãs também, Senhor, visita o coração de cada um deles, pelo amor do teu nome. Aonde tiverem, Senhor, que essa alegria, que essa virtude, que essa autoridade derramada sobre a nossa vida pela tua palavra, tome o coração deles também para a honra e glória do teu nome. Graças te damos por tudo nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, os conselhos dessa santa palavra e a fé permaneçam em vossos corações e nos nossos para sempre. E a igreja diz amém. Graças a Deus.